Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica, dedicado a falar sobre temas do desenvolvimento do ser, sobre a sensibilidade, sobre mediunidade. Vamos começar? E hoje a gente não está falando sobre mediunidade, até poderia, mas a gente está falando sobre projeção. E existe projeção de uma dimensão para outra também, não é o tema de hoje, mas existe. Então, a gente está conversando sobre a projeção que se faz aqui. A gente está falando assim: olha, eu tenho alguma coisa lá dentro, no meu inconsciente, não vi que tenho, é um processo inconsciente, eu projeto em alguém ou numa situação lá fora e não escolho, quem escolhe onde projetar é o inconsciente, é uma projeção pessoal, aquilo que está dentro de mim. Mas a gente pode ampliar isso e pensar em termos de uma projeção coletiva também, não é? Porque a sombra, ela é pessoal e também você tem sombra coletiva, então são conteúdos sombrios que são projetados. E tem uma história da tribo que ilustra bem o tema, né? Se você gostar desses temas, da psicologia, alguma coisa que você queira, você manda a sua solicitação que a gente fala, tá? Porque o tema projeção foi uma solicitação feita pelas pessoas que nos acompanham. Então, falando desta sombra coletiva, pensa numa tribo. Ponha lá uma tribo aí na sua frente, imagina a tribo, e essa tribo, eles têm um xamã, não é? Cada pessoa da tribo, cada participante da tribo tem uma alma, tem um self, tem o seu interior. Como ele não vê que ele tem isso no interior, ele projeta no xamã. Quem é o xamã? É o coordenador, é o curador da tribo, é o pajé da tribo. Então, aquele curador interno que ele tem, ele projeta no xamã lá fora, no pajé lá fora. E aí, quando a tribo vai bem, né, tem caça, tem bastante pesca, tá todo mundo saudável, eles projetam isso no pajé, projetam isso. Olha, o pajé é bom, o xamã é uma maravilha, tá tudo certo, tá tudo em ordem. E quando a caça acaba? Quando acaba o peixe do rio, sei lá o que acontece, a tribo começa a ter necessidade. Ele também projeta isso lá no pajé, também projeta isso no xamã. Então, quando ele não percebe o mecanismo que ele está fazendo, aquele elemento sombrio que ele tem lá dentro, ele projeta no chefe lá fora. Nós não somos uma tribo de lá do mato, nós somos uma tribo da cidade, nós projetamos também no pajé. Quem é o pajé aqui? Quem é que faz a pajelança aqui? Qual é o político aqui que a gente projeta a nossa sombra? Você entendeu do que eu estou falando, né? Eu gosto de você ser inteligente, você entende tudo. Então, a tribo projetou a alma dela, a necessidade que ela não vê, a essência dela, ela projetou lá no pajé. Muito bem. Então, vamos ver lá as nossas falas. A tribo projetou no pajé quando estava bom. Depois ela projetou no pajé a sombra quando estava ruim. Mas só que quando estava ruim, ele foi lá e literalmente matou o pajé. Porque, olha, ele não soube perceber onde tem caça, ele não soube conduzir legal, então a tribo foi lá e matou o pajé. Pajé morto, pajé posto, a tribo faz um novo pajé. A tribo fez um novo pajé, mas a tribo não fez consciência. Vou repetir. A tribo fez um novo pajé, mas a tribo não fez consciência. Continuou o processo de projeção e a gente fica projetando lá fora aquilo que a gente tem lá dentro. Você lembra da nossa ilustração inicial, né? Que tem aquela montanha que representa o ser, lá no fundo é o inconsciente, lá em cima é a consciência e o percurso é a projeção. O que eu tenho dentro e não vejo, eu percebo lá fora.
isso é velho como o mundo, sabe? Desde os egípcios, desde o hermetismo, é que é o que está fora está dentro, não é? E em psicologia, esse processo chama-se projeção. Então, eu queria que você observasse lá na nossa figurinha que este procedimento do levar para fora, esta projeção, quando é uma projeção coletiva, e nós estamos falando hoje da projeção coletiva, é um mito. O mito, ele projeta fora um conhecimento que está no inconsciente coletivo. Nós projetamos lá fora virtudes, as virtudes dos heróis. Nós projetamos lá fora a sombra dos vilões. Mas tanto a virtude quanto a sombra, elas são nossas também. Nós temos uma participação nisso. Então, o que fica? Que nós projetamos virtudes e nós projetamos sombras. As nossas histórias míticas mostram isso. Sempre não tem um herói e um vilão. Nós estamos fazendo as nossas projeções ali. E quando você tem uma coisa boa lá dentro de você que você não reconhece, você tem uma essência, você tem uma coragem, você tem um princípio de beleza, ético, estético. Então, você tem uma coisa boa lá dentro, você não vê. Você projeta no anjo da guarda, você projeta no santo, você projeta nos orixás. Outro dia, quando a gente falou de Iemanjá, é a projeção da grande mãe que mora aqui dentro, na Iemanjá, que a gente vê lá na pintura. Você só vê lá, você só projeta lá porque você tem aqui. Então, existe uma visão dos orixás, que o orixá é uma força arquetípica que você tem dentro de você. E como você não sabe que você tem dentro de você, você projeta lá fora no orixá. É uma visão bem bonita, a da dimensão arquetípica dos orixás, tá? E nós estamos chegando no finalzinho do nosso encontro e eu separei uma imagem. Você sabe que eu gosto de trabalhar com imagem, porque tem imagens que falam mais do que as palavras. Então você vê na sua tela aquela moça que a sombra dela não é uma sombra de mulher, é uma sombra de bicho, parece uma onça. Então, aqui fora você está vendo uma mulher bonita, mas lá dentro tem uma onça brava, que também é belíssima, mas é uma onça, não é? Então, eu preciso fazer amizade com a minha sombra, eu preciso me encontrar, eu preciso entrar na minha sombra se eu quiser descobrir o que tem lá dentro, se eu quiser chegar naquelas coisas bonitas que também tem lá dentro e que eu projeto lá fora no arquétipo, que eu projeto lá fora na deusa da beleza, que eu projeto lá fora sem saber que eu tenho dentro, né? Eu preciso ir lá para dentro e conversar. Aí eu tô vendo a mulher nua e depois a sombra dela, um mamífero selvagem, né? Se eu quiser chegar na essência, eu tenho que passar pelo mamífero selvagem. Se eu quiser chegar na essência, lembra da história que quando um herói ia buscar a princesa, ele primeiro passava por uma caverna, ou ele encontrava um dragão, alguma coisa assim, ele tinha que encontrar o dragão, ele tinha que encontrar a sombra para depois encontrar a princesa. É a projeção do nosso processo, né? E o poeta diz assim, com frases belíssimas, né? Se eu quiser falar com Deus, se eu quiser descobrir a minha essência, se eu quiser descobrir a minha alma, eu tenho que ficar a sós, eu tenho que deixar o fora e descobrir que eu tenho dentro. Eu tenho que apagar a luz e eu tenho que calar a voz, eu tenho que encontrar a paz e eu tenho que folgar os nós dos sapatos, das gravatas, dos desejos e dos receios, né? Eu tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Assim como está a nossa moça de corpo nu, tenho que passar pela sombra para depois chegar à alma. Qualquer dia a gente vê esse poema em detalhes para a gente entender essa caminhada para dentro. Enquanto a gente não caminhou, não descobriu lá dentro, a gente olha a sombra que a gente está projetando lá fora.
Espero que tenha sido útil e que eu tenha respondido a questão que me foi feita. Fica com um abraço grande, até o nosso próximo.